Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil, pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio .br. NIC. A internet oferece muitas oportunidades para crianças e jovens, com novas tecnologias digitais como o metaverso e a realidade virtual. O céu realmente é o limite. Você pode aprender, jogar, se conectar com os amigos e se expressar online. Mas, à medida que o mundo digital continua a mudar rapidamente, também existem riscos que precisamos considerar, para garantir que você tenha uma experiência online segura e divertida. Queremos uma internet mais segura e melhor para o futuro, onde todas as pessoas possam aproveitar todas as oportunidades. Todo mês de fevereiro, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Dia da Internet Segura. Nesse dia, e em todos os dias, queremos inspirar as pessoas a trabalharem juntas para criar uma internet melhor para todos, onde você se sinta protegido, empoderado, respeitado, sempre e onde quer que esteja online, e onde ninguém fique para trás. Onde quer que você esteja e quem quer que você seja, você pode trazer mudanças positivas para a internet. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós no Dia da Internet Segura e vamos celebrar. Juntos podemos criar uma melhor internet para todas as pessoas. Saiba mais sobre como participar em diadainternetsegura.org.br. Bom dia! Bom dia! Olha, tem alguém animado aqui. Quero uma disputa. Quero ver quem mais tá animado assim, porque eu gosto dessa animação, né? Senão a gente nem começa o evento. Nem tomou a vitamina, mas tem um cafezinho. Bom dia! Bom dia! Agora sim, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao evento da 17ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Esse evento, que é uma realização da SaferNet Brasil, do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, com patrocínio prata do Google, YouTube, TikTok e Meta.
Eu sou a Natália Monteiro, mas prefiro que me chamem de Nath. E para mim é uma grande alegria estar mais um ano aqui com vocês, conduzindo esse evento tão importante, tão significativo, tendo em vista que a gente vive numa era digital e que precisamos cada vez mais se reinventar, se inovar e se alimentar de informações e de conhecimentos. Destacamos ainda o apoio institucional da Associação Brasileira de Internet, Abranet, a Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência, a Embaixada do Reino Unido, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a Safe Online, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Governo Federal. Como apoiadores de mídia, também agradecemos ao UOL, a Fundação Roberto Marinho, o Canal Futura e a Rede Globo. O Dia da Internet Segura está acontecendo simultaneamente em mais de 180 países, gente. Olha que potência! Mais de 180 países com envolvimento dos diferentes setores da sociedade, todos juntos, todas juntas, para promover o uso mais positivo da internet. Além desse evento Hub que nós iniciamos agora, temos mais de 30 atividades descentralizadas acontecendo hoje. E durante o mês de fevereiro também no Brasil, com mais de 20 cidades e 11 estados do país sendo mobilizados. E pessoas embaixadoras do programa Cidadão Digital da SaferNet Brasil, realizando ações educativas em 4 regiões brasileiras. Que demais, né? Que potência! E aí eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco presencialmente. Agradecemos também a vocês que nos acompanham de maneira virtual pelos canais, pela internet, pelo YouTube. Nós desejamos a todos um ótimo encontro e lembrando que essa potência pode ainda ser maior, claro, com a ajuda de todos que estão aqui, que estão nos acompanhando virtualmente, lembrando de usar as hashtags oficiais do nosso evento para fortalecer a presença do Brasil nas mobilizações mundiais online. Então, não esqueçam de usar as hashtags CID2025 e hashtag Dia da Internet Segura. As atividades de hoje, como eu disse aqui anteriormente, tem pessoas nos acompanhando de maneira remota, estão sendo transmitidas ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br, pelo Facebook da SaferNet, facebook.com/SaferNetBR e canal do NICBR no YouTube, youtube.com/NICBRVídeos. Lembrando que perguntas poderão ser enviadas pelos participantes remotos pelo chat do Facebook e do YouTube. E para você que está aqui presencialmente, nós temos aqui as nossas recepcionistas maravilhosas, que é só levantar uma das mãos, escrever a pergunta e entregar para elas, que elas entregarão ao final de cada painel para o moderador. Isso também a gente vai levar em circunstâncias a questão do tempo. Combinado? E para dar início a esse evento, oficialmente, as atividades dessa manhã, eu gostaria de convidar aqui à frente para ter a palavra de abertura, a palavra de representantes das instituições que tornaram essa iniciativa possível. Sempre tem que ter uma pessoa para dar o primeiro passo, né, gente? Então, por isso, eu vou convidá-los aqui à frente, vou pedir uma salva de palmas. Sejam bem-vindas e bem-vindos, senhor Tiago Tavares, diretor-presidente da SaferNet Brasil. Bem-vindo, Tiago. Senhor Demiguetico, presidente do NICBR, conselheiro notório saber CGI-BR. Bem-vindo, professor. Senhora Fernanda Teixeira, procuradora regional da República, MPF. Bem-vinda, Fernanda.
Senhora Flávia Annenberg, gerente de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil. Bem-vinda, Flávia. Senhora Mônica Stefan Giese, Meta Public Policy. Por favor, seja muito bem-vinda, Mônica. E também conosco a senhora Priscila Silva Laterça, Head de Safety do TikTok no Brasil. Para dar as palavras aqui de boas-vindas, eu vou convidar o Thiago, por favor. Obrigado, Nath. Muito bom dia a todas e todos. Para nós da SaferNet é um motivo sempre de grande alegria esse momento de abertura do CID, quando a gente vê que a gente tem a oportunidade de reencontrar muita gente que já acompanha e participa do evento assiduamente. A gente tem a oportunidade de reencontrar parceiros de longa data, né? E eu tenho aqui, nessa mesa de abertura, os melhores exemplos disso, né, de parceiros de longa data. Eu tenho a Fernanda, que acabou de voltar do doutorado na França, e que estava na primeira edição do CID, em 2009. Já lá naquela época, o Ministério Público Federal participa ativamente. E, claro, o co-host dessa conferência, e desse evento, e dessa campanha, e sem ele nada disso aconteceria, o nosso querido professor Demi Guettico, também conhecido como o pai da internet no Brasil, e o meu oráculo em tempos de dúvidas. Quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão que eu não sei a resposta, eu me consulto com o Demi. Muito bem. Hoje, pelo 17º ano consecutivo, nós nos juntamos a 180 países do mundo para celebrar o Dia Internacional da Internet Segura. E como é tradição, o evento principal não poderia acontecer em lugar mais simbólico e representativo: o prédio onde pulsa o coração da internet brasileira. Nesse prédio está a sede do NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. E é também nesse prédio onde se reúne mensalmente o Comitê Gestor da Internet, que é um colegiado que nesse ano celebra, e quando o CGI celebra alguma coisa, nós todos celebramos juntos. O CGI celebra nesse ano seus 30 anos de existência. E o modelo multissetorial, que está no DNA do CID, ele é a base da governança da internet no Brasil. A SaferNet, ela não só acredita, como ela pratica o multissetorialismo há 19 anos. E a agenda desses 2 dias de evento é a mais recente evidência desse compromisso, que é um compromisso compartilhado por todos. Para vocês terem uma ideia, nós temos nessa edição 42 palestrantes e moderadores, sendo 24 mulheres e 18 homens, o que mais uma vez confirma o protagonismo feminino nessa área, de diferentes setores, estados e regiões do país. Do setor governamental, nós temos representantes de 6 ministérios e de uma agência reguladora. Eu dou as boas-vindas a Nathalie, o Ricardo e a Aline, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A presença de vocês muito nos honra. Nós temos aqui a Rafaela Parca, da Polícia Federal. Temos representantes do MEC, do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, do Ministério de Desenvolvimento, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria-Geral e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Já vejo a nossa querida Mariana Felizola ali, além da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A Cris deve estar chegando aí, deve estar a caminho. Do setor público, nós também temos a presença do Ministério Público Federal. Está aqui a doutora Fernanda, o doutor Tiago Bisael também está a caminho, procurador da República, que atua na área de crimes cibernéticos também. Nós temos representantes da OEA, Organização dos Estados Americanos, da Embaixada do Reino Unido, nossos grandes parceiros, a Mariana Cartacho, a Camila Ramos e toda a equipe da Embaixada, e do Unicef.
E do setor privado, nós temos os nossos convidados do Google, que, por sinal, Flávia, eu sempre gosto de dizer que foi a primeira empresa a apoiar e acreditar nesse evento, nessa campanha que a gente realiza aqui no Brasil, em 2015, né, ainda há 10 anos atrás, da Meta, do TikTok, da Febraban e da Rede Globo. E da comunidade técnica e da sociedade civil, nós temos palestrantes do CERT-BR, do CETIC-BR, que são ambos departamentos do NIC-BR, do Institute for Security and Technology, que é o IST, nos Estados Unidos, da UFMG e Harvard, do Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica, da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e do Conselho Nacional da Juventude, o CONJUVE. De modo que a riqueza e a diversidade dos olhares e perspectivas representada por essas pessoas e instituições, a quem muito agradecemos por prontamente aceitarem o nosso convite para participar desse evento, nos ajudará a refletir e a avançar na construção de consensos mínimos para melhorar a segurança do usuário brasileiro e aumentar a resiliência do ecossistema digital no Brasil. E eu queria trazer alguns dados breves aqui, sem me alongar muito, mas para dizer o quanto o cenário é desafiador. Em 2024, o Helpline da SaferNet, o canal de ajuda e orientação da SaferNet, registrou um aumento de 26% no número de atendimentos. Foram 1.617 casos em 2024, ante a 1.285 em 2023. Registramos um aumento de 79% nos atendimentos de pessoas com algum tipo de problema de saúde mental, incluindo os relacionados com o uso excessivo de telas. Foram 204 atendimentos desse tipo em 2024, contra 114 em 2023. E as questões de saúde mental elas ficaram em terceiro lugar no ranking geral de atendimentos, superadas apenas pela exposição de imagens íntimas de nudez, com 268 casos atendidos no ano passado, e problemas com dados pessoais, com 246. Já no Hotline, que é o canal de denúncias da SaferNet, que é operado em parceria com o Ministério Público Federal por vários anos, nós registramos 68.286 novas páginas distintas que foram denunciadas. E aqui observem, essas páginas estavam hospedadas em 10.138 domínios diferentes. Então veja como esse tipo de conteúdo ele se espalha, ele se pulveriza rapidamente na web. 209 TLDs, com servidores conectados à rede através de 10.628 números IP distintos, atribuídos para 71 países nos 6 continentes. Ou seja, a necessidade de cooperação internacional nessa área continua sendo absolutamente essencial. E destas 52.999 links, páginas, ou seja, 77,61% do total, foi denunciado por suspeita de abuso sexual infantil, sendo esta a 4ª maior marca da série histórica, iniciada há 19 anos, lá em 2006. Dentre esses números, eu gostaria de destacar o aumento no número de denúncias, grupos e usuários do Telegram, envolvidos com imagens de abuso sexual infantil. Sozinho, o Telegram responde por 90,35% de todas as denúncias envolvendo aplicativos de mensageria realizadas na SaferNet no Brasil nos últimos 2 anos, em 23 e 24. O WhatsApp e Signal respondem pelos outros 9,65%. Em 2024, o Telegram ficou em segundo lugar no ranking entre todos os 10.000 domínios com URLs denunciadas por suspeitas de abuso sexual infantil. A SaferNet contou nada menos do que 2.650.000 inscritos nos grupos contendo imagens de abuso sexual infantil na plataforma apenas no ano passado, em 2024. E ao ser notificada, a empresa se limita a apagar as evidências e limpar a cena do crime, comprometendo a investigação e garantindo a impunidade dos criminosos. E é oportuno aqui lembrar que ao menos 38 países no mundo possuem legislação
obrigando plataformas digitais, a exemplo do Telegram, a reportar às autoridades sempre que souberem que hospedam conteúdo de abuso e exploração sexual infantil. Apenas o NCMEC dos Estados Unidos recebeu 36 milhões de relatórios produzidos pela indústria em 2023. Nenhum, vou repetir, nenhum desses 36 milhões de relatórios foi encaminhado pelo Telegram. A persistência dos riscos sistêmicos, a precariedade da moderação de conteúdo ilegal, o livre comércio de imagens de abuso sexual infantil na plataforma e a ausência de compliance da empresa com a legislação brasileira de proteção à infância levou a SaferNet Brasil, em outubro do ano passado, a protocolar uma representação contra o Telegram na Procuradoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal aqui em São Paulo e também na Polícia Federal. Um novo relatório, com novas evidências, será protocolado até o final do dia de hoje nessas mesmas instituições. Por fim, concluo convidando a todas e todos para se engajar nos debates ao longo desses 2 dias, e tendo a certeza de que os temas, por vezes, são difíceis, complexos, mas com diálogo construtivo e respeitoso, podemos avançar na construção de alguns consensos. E consensos, não é, Demi? A gente sabe que consensos só podem ser construídos em ambientes colaborativos e em ambientes multissetoriais. E o NIC e o CGI representam esses 2 conceitos como nenhuma outra instituição aqui no Brasil. A realização dessa 17ª edição do Dia da Internet Segura e a presença de todos os setores, pessoas e instituições nos permite construir as pontes necessárias para avançar na agenda de segurança e cidadania digital no Brasil e garantir a proteção dos mais vulneráveis na rede. Muitíssimo obrigado. Obrigado novamente pela presença de cada um e de cada um de vocês e um ótimo evento a todos. Muito obrigada, Thiago, pela fala de abertura com informações tão importantes. E nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o senhor Demi Guettico. Por favor, senhor Demi. Por favor. Tá ligado? Sinta-se na sua casa. Alô? Tá funcionando? Sim. Perfeito. Bom, muito bem. Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, nós estamos aí há 17 anos com esse evento e ano que vem teremos, então, a maioridade aí do Dia da Internet Segura, se tudo seguir no bom caminho. Eu acho que essa mesa representa uma coisa muito interessante. Eu acho que, como bem falou o Thiago, essa é uma iniciativa multissetorial, todos os setores estão envolvidos. Eu acho que uma coisa que é consenso é o objetivo que a gente tem aqui, né? Certamente todos nós queremos uma internet livre de problemas, porque a internet é a base da nossa atividade, seja ela atividade comercial, técnica, social, seja o que for. Quer dizer, essa mesa representa diversas atividades sobre a internet, mas eu diria que a intenção é a mesma de todos nós aqui, que é preservar o ambiente em que trabalhamos, que é o ambiente da sociedade em geral. E cá entre nós isso está ficando mais complicado, porque evidentemente a internet quebra uma porção de paradigmas, né? A internet abre a coisa no geral, com isso se expõe, na verdade, a natureza de cada um, seguindo na linha do que o Tavares falou, do que o Thiago Tavares falou. Eu acho que é fundamental que a gente tenha bom senso no combate a esses eventos, e a SaferNet é um belo exemplo disso, porque eu me lembro, por exemplo, que ele aconselhava, quando você tem um conteúdo esquisito, a primeira coisa a fazer é não remover o conteúdo esquisito, senão nós perdemos a evidência. Então, mantenha aquilo lá para que a gente possa ter a evidência do perpetrador daquilo. E aí é um ponto que eu levantaria, aí a gente tem que agir, como fala o decálogo do CGI, na direção do real perpetrador do problema. É evidente que o mundo em si devia não ser omisso, evidentemente devia ter colaboração de gente nisso, mas às vezes nós estamos esquecendo do real causador do dano, que tem que ser, evidentemente, de alguma forma penalizado por isso, para que não se estimule isso aí. Numa fase de IA, que nós estamos
avançando atualmente, existe o risco de a gente ficar cada vez mais acomodado, né? Atualmente a gente nem precisa pensar muito, porque a gente pergunta e já tem todas as respostas. Eu até lembro de uma frase do Nizam sobre IA, que ele falou o seguinte: olha, a resposta de amanhã, na verdade, é a pergunta. Se você souber perguntar, você está bem no processo, porque a resposta alguém dará para você. Aproveitando a deixa, quando o Tiago Tavares tem dúvida e me traz alguma dúvida, a minha função principal é aumentar a dúvida dele. Eu tenho conseguido aumentar bastante, né? Aumentando as incertezas do processo. Então, de novo, eu acho que é jubiloso estarmos aqui reunidos com a mesma intenção, que é manter uma internet cada vez mais segura. É importante conscientizar os indivíduos que não podem ser passivos no processo, têm que ser ativos, é o que ele fala. Se você vê algo estranho, você tem que tentar trabalhar para que isso seja eliminado. Evidente que as pessoas com má intenção existem, e a internet dá voz a elas, mas a internet também as identifica. Mais um último pedaço ufanista, que já que estamos falando nessa área, certamente o Tiago tem uma excelente estatística de domínios com problema, mas eu tenho quase certeza que o BR não é um dos campeões de audiência nessa área, porque o BR mantém a origem do conceito de registro de domínio na internet, onde o cara que registra um BR tem que dizer quem é. Se você quer um domínio, diga quem você é. Eu não tenho nada contra, você pode usar o domínio que quiser e tudo mais, e eu não entro no mérito do conteúdo. Mas tem que ter um link que amarre você ao que você faz, de forma que se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, ficar incomodado com algo, isso esteja ligado. Então, BR exibe no RUIS dele, desde o começo dos tempos, quem é o sujeito que registrou aquele domínio. E se ele falhou na sua identificação real, se ele fraudou a identificação, ele pode, inclusive, perder o domínio, porque isso, evidentemente, se você frauda a informação de quem você você tem que ser penalizado com isso. Então, de novo, é uma questão de bom senso, que, aliás, bom senso é uma coisa em extinção atualmente, mas temos que manter o bom senso, tentar preservar esse ambiente de que todos nós dependemos atualmente, que é a internet, e esse evento do Dia da Internet Segura é, de fato, um marco nessa área e é um símbolo disso daí. Então, de novo, teremos uma reunião que eu espero muito produtiva para todos e agradeço a presença de todos e ao Tiago por essa iniciativa de 17 anos. Obrigado. Muito obrigada, senhor Demi, sempre nos dando uma aula, né? Que privilégio ouvi-lo. Muito obrigado. E com a palavra, senhora Fernanda Teixeira, por favor. Alô? Tá funcionando? Não, acho que tá bom. Bom dia, muito obrigada a todos. Obrigada, Tiago, pelo convite. Obrigada, Demi, por estar sempre também conosco aqui, chamando o Ministério Público Federal a participar. Como foi dito aqui, né, estamos quase na maioridade, 17 anos, na verdade, ainda adolescentes. Nesse período, foi muito relevante que todo esse tempo o Ministério Público Federal esteve desde a primeira edição e vimos construindo e aprendendo a lidar com o cenário da internet durante esse tempo, nesse ambiente multissetorial, que é muito relevante para que se possa lidar com os desafios da internet. A má notícia que eu tenho para dar é que os desafios estão mais complexos. Então, a violência sexual infantil na internet continua aí graçando, aumentando, mais complicada por conta da inteligência artificial, gerando casos crescentes de sextortion que levam ao suicídio. O discurso do ódio na internet também aumentou e, infelizmente, nós temos visto, durante esse tempo, o aumento na consequência, que é a violência real em decorrência da violência na internet. Também ataques às empresas, ataques de ransomware, ataques de DDoS, prejudicando a economia. A boa notícia é que nós aprendemos bastante juntos durante esse período, buscamos legislação, capacitação e técnicas para investigação, para prevenção, principalmente, aprendemos que a prevenção é fundamental. Durante todo esse período,
e mantemos a parceria com a SaferNet e com o CGI. Tivemos várias edições do Ministério Público pela Educação Digital nas escolas e aprendemos que essas políticas precisam, não podem ser únicas durante um período, elas precisam ser constantes. Durante esse período, buscamos o aprimoramento da legislação e nos integrar o Brasil no cenário da cooperação internacional. É interessante que o Brasil é um país tão grande que nós, muitas vezes, achamos que nos bastamos. Nós estamos num continente onde se fala espanhol e a maioria de nós não fala espanhol. E nem inglês muito bem também. E, nesse cenário, vimos que precisamos nos abrir para o mundo e a cooperação internacional é fundamental. Então, aderimos à Convenção de Budapeste, acabamos de negociar a Convenção da ONU. Nós, eu digo, o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, todos participando desses processos, a Convenção da ONU sobre Crimes Cibernéticos, que ainda vai demorar um pouquinho para entrar em vigor e poder ser aplicada, mas hoje nós temos a Convenção de Budapeste, que já conta com quase 80 países. Então, no cenário internacional, estamos fortalecendo os laços. O que eu vejo hoje é que, embora nós já exista uma parceria muito grande entre os órgãos internos, principalmente Ministério Público Federal, Polícia Federal, a participação da SaferNet, do CGI e das instituições privadas. O que nós precisamos focar agora é intensificar a coordenação interna e a cooperação interna, deixarmos de trabalhar cada um na sua bolha e conversar aqui internamente do país para que nós fiquemos mais fortes. E, nesse ponto, a participação do setor privado, das empresas, da SaferNet, da sociedade civil e do CGI é muito relevante, porque nós estamos construindo ferramentas, estamos melhorando as estruturas internas do setor público, mas sem a parceria de todos não é possível. Então, mas será possível, porque, como o Demi falou, o objetivo aqui é comum, que o ambiente seja saudável e seja um ambiente de desenvolvimento. Então, nós vamos limpar tudo que não serve na internet e vamos sim caminhando. Espero que daqui a alguns anos nós não sejamos mais adolescentes, estejamos na idade madura e tenhamos já estruturas sólidas construídas de cooperação interna também. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda Teixeira. E com a palavra, Flávia Annenberg, por favor. Obrigada. Funcionando? Sim. Obrigada. Bom dia. Quero começar cumprimentando a mesa e agradecendo pelo convite para estar aqui. Agradeço a SaferNet, o CGI, o NIC-BR. Para nós do Google é um prazer imenso fazer parte desse evento. A gente faz questão de estar sempre aqui na abertura. E eu fico sempre muito impressionada de te escutar, Tiago, os números que você traz, o impacto da SaferNet. Tenho muita admiração pelo trabalho que vocês vêm realizando e muito orgulho de ter essa parceria, como você disse, de longa data. Especialmente o fato de ser um espaço multissetorial é algo que a gente valoriza muito. Poder estar em um lugar em que a gente sabe que sociedade civil, academia, setor público, setor privado vão ter as suas vozes escutadas e vão conseguir sentar para dialogar. Um diálogo que é tão fundamental nos dias de hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a gente sabe que a gente está em um contexto em que crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados com uma vida digital muito intensa. E isso, para nós do Google, significa que a gente tem uma responsabilidade muito importante com esse público. E a gente tem refletido muito sobre essa responsabilidade, considerando duas perspectivas principais.
Primeiro, a importância de fomentar o diálogo dentro das famílias, o diálogo sobre os riscos e os benefícios de estar presente no mundo online, e a gente sempre desenvolve ferramentas que propiciem esse diálogo. E, em segundo lugar, pensar no equilíbrio do tempo que se dedica às atividades online e às atividades offline. Uma discussão que a gente sabe que está muito presente, né, do tempo de uso de telas, e a gente quer também fazer parte desse debate. E aí, pensando nesses dois pontos principais que eu trouxe, a gente tem desenvolvido uma série de ferramentas, uma delas que já tem uso faz bastante tempo, certamente muita gente aqui já conhece, que é o Family Link, né? É uma ferramenta de controle parental desenvolvida pelo Google, que permite que os pais, os familiares responsáveis acompanhem as atividades online que estão sendo desenvolvidas pelos seus filhos, e isso quer dizer limitar tempo de uso, acompanhar os aplicativos que estão sendo utilizados, acompanhar diferentes dispositivos, definir configurações de privacidade, entre outras ferramentas. E aí, quando a gente fala de privacidade, é outro ponto que é muito importante, que a gente leva muito a sério. A questão da privacidade, a gente tem proteções para todos os usuários e proteções ainda mais avançadas quando a gente está falando de criança e adolescente, inclusive com a proibição de anúncios personalizados para crianças e para adolescentes. E pensando ainda em outras ferramentas, gostaria de compartilhar com vocês para mostrar o quanto elas têm sido adaptadas para esse público. A gente tem na busca do Google, que a gente sabe que crianças e adolescentes utilizam como ferramenta de pesquisa, quando os resultados eles podem ter como resultados imagens de conteúdo adulto ou de violência gráfica, esses resultados aparecem borrados por padrão, né, independentemente de quem é o usuário. A gente também tem nas nossas plataformas as políticas que proíbem conteúdo de assédio, cyberbullying, discurso de ódio e outros conteúdos que podem ser nocivos. E, além disso, a gente tem ferramentas para promover a educação, né? Então, não só para a gente restringir o conteúdo, mas também para dar recursos educativos. E aí eu menciono aqui especialmente o Seja Incrível na Internet, um programa que foi desenvolvido com conteúdo educativo utilizado nas escolas e pelas famílias e pelas próprias crianças e adolescentes. Então, tem uma plataforma que é um jogo online em que as crianças vão passando de fase e aprendendo a fazer um uso mais gentil, mais saudável e mais seguro da internet. Inclusive, estou aqui com a minha pastinha, a parte impressa do programa, tem também esses recursos que são distribuídos nas escolas. E agora, falando um pouco sobre esse ano, né, o que a gente tem de novidade para o Dia da Internet Segura de 2025. Vou antecipar um pouco alguns anúncios do YouTube que vão ser comentados pela minha colega Luna Rizzo, que está em um painel mais tarde, então ela vai entrar em mais detalhes, mas só dar uma pincelada aqui. A gente está lançando uma série de educação digital para pais, é uma série de 10 episódios que busca justamente ajudar os pais a acompanhar as atividades online dos filhos, com recursos que dão dicas de como criar e-mails mais seguros, como configurar o YouTube Kids, como melhorar o uso das redes sociais, como melhorar as configurações de privacidade, enfim, sempre com o objetivo, como eu falei no início, de fomentar o diálogo dentro das famílias. E isso se relaciona com um outro recurso, que é a experiência supervisionada para adolescentes, um recurso que foi desenvolvido, inclusive, em parceria com o Comitê Consultivo de Jovens e Famílias, para permitir que as contas dos pais responsáveis sejam vinculadas à conta dos adolescentes e que essas atividades realizadas pelos adolescentes sejam acompanhadas. Então, tem informações sobre os canais, os uploads que são feitos, os comentários, as inscrições, além de uns informativos que chegam por e-mail sobre essas atividades e de recursos desenvolvidos por especialistas para justamente fomentar um uso mais responsável e uma produção de conteúdo de forma responsável. Ainda nessas novidades, o YouTube está lançando melhorias nos recursos de hora de dormir e de fazer uma pausa, né? São recursos que já existem, mas agora eles passam a aparecer em tela cheia nos shorts e nos vídeos longos, e isso está configurado por padrão para os usuários menores de 18 anos, não precisa ser ativado, né? Já está lá por padrão. E outra novidade que também entra na configuração por padrão são os uploads privados, né? Quando a gente faz o upload de um vídeo no YouTube, ele pode ser público, privado ou não listado. Para os usuários entre 13 e 17 anos, por padrão, esses uploads vão ser feitos de forma privada.
Bom, a gente tem outras novidades que vão ser compartilhadas aí nos próximos dias. Sugiro que vocês fiquem de olho. Novidades relacionadas ao Family Link, a verificação de idade, questões importantes aí que vão ser anunciadas, então acompanhem. E, para finalizar, só queria lembrar que a gente tem um arcabouço de políticas públicas que foi desenvolvido nos últimos anos, que são princípios que a gente compartilha com formuladores de políticas públicas, com reguladores, no espírito de dar as nossas contribuições, reforçando muito a importância da compreensão das diferentes etapas de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e como desenvolver controles adequados a cada idade. Bom, com isso eu encerro. Queria mais uma vez agradecer pelo convite, parabenizar pela realização do evento. Estarei aqui hoje e amanhã, então seguimos conversando. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. E eu passo a palavra nesse momento para a Mônica e Stephen. Bom dia a todas, bom dia a todos. Que alegria estar aqui hoje, nessa mesa, com tantos amigos queridos. Fernanda vem falando aí dos desafios enfrentados, da necessidade de cooperação entre todos os atores envolvidos nesse ecossistema da internet, no que diz respeito à proteção, em especial à proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E eu tenho muito orgulho de dizer que, nos 8 anos e meio que eu tenho estado na Meta, a gente evoluiu muito, né, Fernanda? Em termos de onde a gente estava lá atrás e onde a gente está hoje, em termos, inclusive, de cooperação com as autoridades aí de investigação, que são quem estão na linha de frente, cuidando para que os usuários das diversas plataformas aí estejam seguras. Eu queria, antes de falar um pouquinho sobre as novidades que eu venho trazer para vocês, também cumprimentar meus colegas queridos. Tiago, já se vão aí 8 anos e meio de trabalho conjunto. A gente começou a trabalhar juntos desde o primeiro dia que eu coloquei pés na empresa. Então, é um prazer enorme cumprimentar minhas colegas de indústria. Se não fosse aí a colaboração que a gente faz nessa frente, a gente ia ter um ou outro avanço aqui, mas é importante que a gente avance como indústria, de forma geral. E queria cumprimentar o Demi e contar para vocês uma curiosidade, que, além de pai da internet no Brasil, evangelista aí da internet, o Demi também é um evangelista de ópera. O Demi me evangelizou na ópera e hoje somos colegas frequentadores do Teatro Municipal. Aliás, convido vocês a valorizar e prestigiar as nossas produções aqui do Teatro Municipal. E tem sido um prazer enorme apreciar não só os avanços que a gente faz na internet, mas a cultura junto com meu amigo Demi. Bom, pessoal, eu queria contar para vocês que hoje nós estamos anunciando, nós escolhemos, Tiago, o dia de hoje, muito por conta, é um dia muito simbólico, né, o Dia da Internet Segura, mas também por conta desse evento, a gente escolheu o dia de hoje para fazer o anúncio de uma ferramenta nova que a Meta está lançando, que é a conta de adolescente. Essa é uma ferramenta na qual a gente vem trabalhando há muito tempo e ela finalmente nasceu, ela já está aí em rollout, inclusive no Brasil, mas o dia de hoje é o dia que marca o anúncio dessa ferramenta, inclusive com o nosso blog post anunciando tudo que essa conta de adolescente traz em termos de avanço para as 9 horas da manhã, coincidindo com a abertura aqui do nosso evento, exatamente para que eu pudesse falar sobre ele aqui hoje. A conta de adolescente, eu sou mãe de 2 adolescentes que usam bastante a internet. Aliás, eu queria fazer um agradecimento aqui à pesquisa que a TIC
Kids Online vem fazendo ao longo de todos esses anos. Esses são dados que embasam muito o trabalho que a gente faz dentro da empresa, justificam muito os avanços e investimentos que a gente quer sempre estar fazendo nessa frente. E veja, os últimos dados do TIC Online, eles indicam que os adolescentes eles usam, em média, pelo menos 40 aplicativos por semana. E mais de 2/3 dos pais responsáveis por esses adolescentes, entre 13 e 17 anos, eles não usam nenhum tipo de ferramenta para acompanhar, para filtrar o que esses adolescentes estão fazendo na internet. E esse é um desafio enorme, é um desafio para mim, que estou inserida nesse meio tecnológico, quanto mais eu imagino para os pais e mães que estão aí trabalhando em áreas, atuando em áreas que não tem nada a ver com tecnologia, né? Sabendo que os filhos dão um banho na gente aí em relação à tecnologia que eles usam. Então, eu fico muito contente de poder estar anunciando aqui a nossa conta de adolescentes. Eu não vou entrar em nenhum detalhe, até porque o meu tempo já estourou. Vamos respeitar aqui o tempo dessa mesa de abertura, mas a minha colega Thaís Nifiniger, na parte da tarde, no painel das 2 horas, ela vai falar especificamente sobre essa conta e sobre todas as novidades que a conta de adolescente traz, especialmente aí, dando mais ferramentas para que os pais possam se envolver, acompanhar, gerar bloqueios, como, por exemplo, horários que eles querem que os filhos não estejam usando o aplicativo. Enfim, tem uma série de ferramentas incríveis aí com a conta de adolescentes. Eu queria, na verdade, aproveitar esse espaço na mesa de abertura de hoje para indicar para vocês que a gente tem feito aí na nossa frente esforços. A gente está anunciando hoje a conta de adolescente. A Flávia acabou de falar de diversos esforços aí que o Google tem feito. Tenho certeza que minha colega do TikTok vai anunciar as questões na frente dela também. Mas a gente está num mundo em que cada aplicativo, né, tem as suas ferramentas. Às vezes, alguns aplicativos não têm ferramenta alguma, né, Tiago? E a gente queria aproveitar para que, além, né, desse esforço individual que cada empresa, cada aplicativo faz com maior ou menor esforço, mas a gente está pleiteando hoje, como empresa, no mundo todo, que a legislação sobre segurança online para adolescentes, ela inclua um dispositivo que possa estabelecer a verificação da idade no nível do sistema operacional da loja de aplicativos. A gente acha que essa é uma abordagem que, se exigisse, por exemplo, que as lojas de aplicativo verificassem a idade de um usuário e obtivesse a aprovação dos pais para download daquele aplicativo, que a gente teria um nível, uma camada adicional extremamente relevante, extremamente importante para segurança das nossas crianças aí os nossos adolescentes que estão usando a internet. E criaria um padrão bastante consistente em todos os aplicativos, reduzindo aí significativamente a carga sobre os pais, né? Então, eu finalizo aqui a minha fala de hoje com esse apelo sobre a importância da gente refletir para além do que cada empresa está fazendo, mas da gente pensar na camada do download do aplicativo mesmo, como uma solução adicional, né, como um esforço adicional que pode, de fato, aumentar significativamente aí não só a segurança dos nossos adolescentes, mas também uma visibilidade, um controle um pouquinho maior que os pais precisam fazer. Eu adoraria dizer que eu confio 100%, que os meus filhos adolescentes estão seguros na internet pela educação que eu dei, mas a gente não pode dizer isso. A gente sabe que os bandidos, os atores mal intencionados e todas as tecnologias que estão disponíveis hoje, elas andam em modo velocidade máxima. A gente não dá conta, né? Os nossos filhos não dão conta, a gente não dá conta. Então, havendo esses canais adicionais, eu, como mãe, aplaudo e dou boas-vindas aí
a essa mobilização. Obrigada, Tiago, pelo espaço, pelo carinho e pelo trabalho, que eu espero a gente seguir para sempre. Obrigado. Muito obrigada, Mônica. E agora com a palavra a senhora Priscila Silva. Por favor. Olá, bom dia a todas e todos. É uma grande honra estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, Cefernet, NIC-BR, CGI, por fazer possível esse evento, trazer esse evento para o Brasil, tão importante. O quanto a gente falou aqui da importância desse espaço multissetorial para que a gente possa tanto compartilhar ideias, ferramentas, os esforços que vêm sendo feitos, mas também, principalmente, aprender com as ideias aqui compartilhadas e, com sorte, vou trazer muitos insights para dentro da casa para que a gente possa continuar evoluindo. E é um prazer estar aqui novamente. Ano passado, em particular, eu não pude estar aqui, o TikTok foi representado pelo meu colega Gustavo, mas eu não pude estar aqui porque eu estava de licença maternidade, então é muito bom estar de volta. Assim como a Mônica comentou, eu também, como mãe, muito me interessa aprimorar e estar sempre atualizada sobre as demandas da questão de segurança. Acordo e durmo pensando nisso, sobre como a gente pode fazer um trabalho melhor e um trabalho que nunca acaba, né? Não tem uma linha de chegada, é um trabalho que sempre surgem novas demandas, é extremamente desafiante, mas também são espaços como esse que nos trazem um conforto de que a gente está no caminho, de que nosso trabalho, de alguma forma, vem dando resultado. E também nesses espaços que a gente reafirma o nosso compromisso de continuar trabalhando para a segurança digital. Falando um pouco, né, sobre o que a gente tem feito aqui em linhas gerais, porque vou me aprofundar sobre esses temas mais tarde, eu estarei aqui com vocês no painel da tarde. Em 2024, a gente lançou, em parceria com a Cefernet, uma cartilha voltada para pais e responsáveis, olhando para os temas de segurança, esclarecendo sobre o uso, né, das ferramentas de sincronização familiar. É interessante falar que o TikTok é pioneiro na indústria, com ferramentas voltadas para os mais jovens, trazendo uma experiência adequada aos níveis de maturidade. E aí, como eu vou me aprofundar mais tarde, só para citar, né, a gente tem ferramentas de níveis de conteúdo, então os mais jovens eles são impactados com conteúdos mais palatáveis, de acordo com a idade. Então, para além das diretrizes da comunidade, esses conteúdos também são filtrados de acordo com a idade do usuário. E também a gente tem níveis de experiência para aquele usuário adolescente que está usando a plataforma, em questões de definições de privacidade por padrão, proibição de recebimento de mensagens diretas, de proibição de download de vídeos e uma série de outras ferramentas que a gente tem à disposição, além da sincronização familiar que eu comentei, que os pais podem sincronizar o aplicativo do seu filho ao seu próprio e ativar ativar essas ferramentas de acordo com o que achar mais adequado, né, para o seu filho adolescente, para o seu tutelado. E aí tem uma experiência totalmente personalizada, uma experiência de acordo com que aquele pai ou responsável percebe ser mais adequado para o seu filho, né? A gente também sempre faz um esforço contínuo de ter campanhas educativas. Eu posso citar, por exemplo, a campanha Por uma Internet Segura, que se dá anualmente, né, com o Dia da Internet Segura. Além disso, campanhas ao longo do ano, que eu vou mostrar também mais tarde, para pais responsáveis, para professores, para diversos públicos que a gente vai atingindo, para que o usuário seja capacitado de administrar as suas próprias ferramentas e também ter esse seu poder
de ter a experiência mais adequada com o seu conforto e o que ele acha mais seguro para si também. Essa campanha do Por uma Internet Mais Segura, ela vem atingindo uma média de 26 milhões de usuários toda vez que a gente coloca no ar. E também, dividindo alguns dados da nossa central de transparência, fazemos sempre esforços para proteger o público mais jovem, né? Os últimos dados do segundo quarter de 2024 revelou que 20 milhões de contas suspeitas de pertencerem a menores de 13 anos foram removidas da plataforma, o que mostra também esse nosso esforço contínuo e também essa transparência da gente sempre revelar esses dados palatáveis ao público. É isso, eu estou à disposição e mais tarde vai ser um prazer dividir com vocês no detalhe essas ferramentas, os nossos esforços e as novidades que vêm por aí. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Quero pedir mais uma salva de palmas para essa mesa de abertura, pedir para vocês se levantarem para a gente tirar uma foto para registrar esse momento. Obrigada, Tiago, professor Demi, Fernanda, Flávia, Mônica, Priscila, pela abertura do primeiro dia do CID 2025.